Vamos lá, pessoal, para uma aulinha sobre os aspectos macroscópicos. Antes de começar a aula de fato, a gente tem que entender o que são aspectos macroscópicos. Pensa aqui comigo. Se microscópicos são coisas pequenininhas que a gente não consegue ver olho nu, macroscópicos já são coisas maiores, são coisas que a gente consegue observar olho nu. E aí, começando o nosso estudo de aspectos macroscópicos, a gente começa definindo o que é matéria. Matéria, para a química, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, um cubo de gelo é uma matéria. Ele não tem massa, você consegue pesar isso, e ele ocupa um lugar no espaço. A água líquida também é considerada matéria. Ela não ocupa um lugar no espaço e tem massa. Você é considerado uma matéria, seu carregador, uma caneta, tudo isso é considerado matéria. Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E aí a matéria, ela tem algumas propriedades gerais. A primeira é que ela tem massa, você consegue pesar ela. A segunda é que ela tem um volume. Toda matéria, ela tem uma área que ela vai ocupar. Uma área não, um volume que ela vai ocupar. A terceira propriedade geral das matérias é que elas são impenetrabilidade. Ela tem impenetrabilidade. Você não consegue apenas atravessar o objeto, entende? A quarta propriedade da matéria é a divisibilidade. As matérias elas são divisíveis no geral. A quinta propriedade da matéria é elasticidade. Você consegue esticar a maioria das matérias. Você diz, mas professor, se eu tiver uma chapa de ferro, eu não consigo esticar ela. Consegue, você vai conseguir esticar bem pouquinho, mas você vai conseguir. A próxima propriedade da matéria é a compressibilidade. Você consegue comprimir, você consegue prender a matéria em um espaço muito pequeno e ir reduzindo o seu volume, entende? E deixando ela mais densa. E por fim a gente tem a inércia, que é a inércia da primeira lei de Newton, que o corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento e o corpo que está parado tende a permanecer parado. Isso é uma propriedade geral da matéria. E a gente também tem as propriedades específicas da matéria. A gente tem as propriedades físicas, que toda matéria tem um ponto de fusão e ebulição e possui uma densidade. A gente também tem as propriedades químicas. Toda matéria tem inflamabilidade e acidez. E as propriedades organolépticas. Toda matéria tem cor e odor. E aí a gente também tem os estados físicos da matéria, que são aqueles famosos que você conhece, que é o sólido, líquido e gasoso. E as mudanças entre esses estados. Do sólido para o gasoso, a gente tem a sublimação. Do gasoso para o sólido, sublimação também. Do sólido para o líquido, a fusão. Do líquido para o gasoso, a vaporização. Do líquido para o gasoso a gente tem a vaporização. Eu quero que você fique com esse guardado na sua cabeça por enquanto. Do gasoso para o líquido, a gente tem a liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, a solidificação. Aí eu pedi para você guardar a vaporização, né? Do líquido para o gasoso. Por que eu pedi para você guardar isso? Que a gente tem 3 tipos de vaporização. A evaporação, ebulição e a calefação. A evaporação é um processo espontâneo que ocorre lentamente. Por exemplo, vamos aqui, a gente está trabalhando com a vaporização, né? Vamos usar a água em estado líquido passando para o estado gasoso. Vamos voltar aqui, a vaporização, né, do líquido para o gasoso. Vamos usar como exemplo a água. Como seria a evaporação da água? Se você tem aquela pocinha de água, uma poça de água, basicamente isso. Ela não vai evaporando, não é à toa que a gente fala evaporando. Aí você lembra aí da evaporização. Evaporação, perdão. Você lembra da evaporação, porque a água vai evaporando. É um processo que vai ocorrer, ele é espontâneo, ele vai ocorrer você querendo ou não, ele não precisa de nenhuma força externa para ocorrer, ele é um processo natural e ocorre lentamente. Ele é natural, mas ele vai demorar muito. Se você tiver uma poça de água, você pode perceber que ela vai evaporando, mas é um processo bem lento. O segundo é a ebulição, que é um processo não espontâneo, ou seja, ele precisa de alguma força externa que ocorre rapidamente. A ebulição acontece
quando você tá fervendo água. Você vai lá, liga a boca do fogão e a água vai fervendo. Você concorda que uma água fervendo, ela vai evaporar bem mais rápido do que uma poça externa que fica assim, só uma poça de água com o calor ambiente? E a gente tem por último a calefação, que é um processo não espontâneo, ou seja, ele precisa também de uma força externa, mas ele ocorre imediatamente. A calefação é quando você tem aquela chapa de ferro bem quente, você vai lá e dá uma jatada de água. A água bateu no ferro, evaporou na hora, virou gás na hora. Entende? Para finalizar, a gente tem os processos de transformação da matéria. A gente tem primeiro o processo físico, é o que não altera a natureza da substância. Por exemplo, se você tem água líquida, botou na geladeira, ela vai solidificar, ela vai ficar sólida. Concorda comigo? Nisso você não mudou a substância. A água, o H2O, continuou sendo H2O. Ele só mudou o estado físico dele, ok? Não mudou a natureza da substância. Já o processo de transformação da matéria químico, ele altera a natureza da substância. Por exemplo, se você tem uma folha de papel, você queima ela, não tem como ela voltar a ser uma folha de papel. Você tenta olhar isso como se, quando você fizesse a transformação, a matéria conseguisse voltar ao seu estado natural. Como eu te disse, no físico, se você vai lá, pega a água, bota no congelador, congelou, ela consegue voltar a ser água líquida? Consegue. Então é físico. No químico, se você tem uma folha de papel e queima ela vai voltar a ser uma folha de papel? Não vai. Então é químico. Ele alterou a natureza da substância. E o físico-químico é o que ocorre o físico e o químico ao mesmo tempo. Por exemplo, se você tem uma vela queimando, a vela não tem a cera e o pavio ele vai ocorrer um processo químico ali. Depois que o pavio queimar, ele não vai conseguir voltar a ser o pavio que você conheceu antes. Já a cera, depois que ela queima, ela não vai caindo ali, você bota no prato, ela não vai se acumulando lá embaixo no prato. Se você modela isso, ela vai voltar ao formato da vela. Ela não é muito bem o formato, me equivoquei agora. É a natureza. A cera, ela continua sendo cera, entende? Mesmo depois de ocorrer essa transformação, ela tá sólido, fica líquida quando ela vai derretendo e volta para o sólido quando ela ficar em temperatura ambiente. Peço perdão, não tem nada a ver com formato, e sim o estado que a sua matéria tá, ok? Então, o físico é quando vai e consegue voltar, o químico vai e não consegue voltar, e o físico-químico, uma parte vai e volta, a outra parte vai e não volta. Exemplo, a vela. O pavio, ele vai e não volta a ser pavio, já a cera, ela vai e volta a ser cera. Então é isso. Eu agradeço que você chegou até aqui. Peço para você comentar e se inscrever no canal para dar aquela força. E como diria minha ex, terminamos.